Fala pessoal, sou o professor Emater, professor de Física. Estamos gravando videoaulas de eletrostática. Nas duas aulas anteriores nós vimos cargas elétricas, depois nós vimos os processos de eletrização e agora nessa aula nós vamos ver lei de Coulomb, tá certo? E aí só relembrando o seguinte, os corpos na natureza se encontram neutros, portanto o número de carga positiva é igual ao número de carga negativa. Quando, por alguma razão, você atrita, eletrização por atrito, por exemplo, perceba que este corpo aqui, olha, o balão, está ficando com excesso de carga negativa, enquanto a blusa está ficando com excesso de carga positiva. Então, um perdeu o elétrico e o outro ganhou o elétrico. O fato é o seguinte, quando eu soltar este balão, o que vai acontecer? Ele vai sofrer uma força, tá certo? Essa força atrativa entre o balão e a blusa, porque tem cargas, excesso de cargas diferentes. Então, o que fez Coulomb? Coulomb veio se preocupar em equacionar, tá certo? Essa força. Como é que surge essa força, ou seja, qual é a intensidade dessa força. Então, esse físico francês, Charles-Augustin de Coulomb, ele usou uma balança de torção em 1785 para fazer um cálculo de como é, ou seja, qual é a intensidade dessa força. E aí a gente pode, resumidamente, dizer o seguinte, como é que surgiu, como é que vai ser essa força? Olha só, eu tenho duas cargas, dois corpos, por exemplo, carregados, carga Q1 e carga Q2, separados por uma distância D. Viu o seguinte, que essa força era diretamente proporcional ao produto entre essas cargas, tá certo? Ao módulo do produto entre essas cargas. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas cargas. Portanto, essa força será o quê? Essa força é proporcional ao produto entre essas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Dito de outra forma, essa força vai ser igual a um K, que eu falo já já dele, vezes o valor da primeira carga, vezes o valor da segunda carga, dividido para o quadrado da distância que separa essas cargas. Quem é cada letrinha dessa? Está aqui a legenda do lado. F, a força, a medida em Newton. Quem é esse K? Esse K é uma constante eletrostática, que nós vamos considerar aqui de forma idealizada, para fins didáticos, vamos considerar que sempre que as cargas estejam imersas no vácuo, ou seja, ele tem sempre este valor, ou seja, uma constante, lógico. 9 vezes 10 a menos 19. Estou dizendo que é sempre o mesmo valor, por quê? Porque se essas cargas estiverem imersas num outro meio diferente do vácuo, vai ter um outro valor, que é óbvio que a questão vai ter que fornecer. Para fins didáticos, vamos considerar que ela esteja no vácuo, tá bom? Então, 9 vezes 10 a menos 19. Q1 e Q2 são os valores das cargas, e D é a distância entre elas. Perceba o seguinte, de acordo com essa equação, vamos perceber que à medida que essa distância aqui cresce, essa força decresce. Só que ela decresce de forma não linear. Por quê? Porque um termo aqui está ao quadrado. Ela decresce com o quadrado da distância. Então, se você representar graficamente, seria isso aqui, esse gráfico aqui, olha. Olha só. Aqui tem os valores da força e aqui tem os valores da distância. Perceba o seguinte. Para uma distância D, eu vou ter uma força F. Para uma distância 2D, o 2, ó, que está no denominador, vai elevar ao quadrado, né? Que vai dar 4. Então, essa força já cai o quê? Para 1/4. Para uma distância 3D, eu vou ter o quê? Lembra que o 3 vai estar aqui no denominador, 3 ao quadrado, 9. Essa distância agora vai cair com F sobre 9. E assim sucessivamente, tá bom? Mas olha só, como eu estou falando de força, força é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, eu preciso saber módulo, direção e sentido. Módulo, como é que calcula? Por isso aqui. Detalhe, pessoal, o valor da carga importa, porém o sinal dela não vai ter importância para o cálculo. Porém, o sinal vai servir para dizer se essas forças são de atração ou de repulsão. Mas não entra aqui no cálculo, a gente considera o módulo da carga. Fazendo análise vetorial, olha só. Então, como eu estava dizendo, se é uma força, é um vetor, tem uma direção e um sentido, além do módulo. Vamos analisar essa situação aqui. Vamos imaginar um triângulo
e em cada vértice do triângulo foi colocada uma carga. O vértice 1 foi colocado uma carga positiva, no vértice 2 uma carga negativa, no vértice 3 uma carga positiva. Porém, eu quero que represente o vetor F resultante sobre o vértice 1, então sobre esse vértice aqui. Vamos lá, vamos pensar aqui. Como é que vai ser isso aqui? Olha só, deixa eu destacar aqui. Essa carga positiva, aqui no vértice 1, quer saber o comportamento de todas as forças aqui no vértice 1. Essa carga positiva e essa carga 1 também é positiva. Então, essa carga aqui, ó, vai fazer uma força empurrando essa para lá. Por quê? Porque tem sinais iguais. Então, vou chamar essa força aqui, força de 3 sobre 1. Agora, vamos analisar o comportamento dessa carga aqui, fazendo uma força lá. Essa força 2 aqui, essa carga 2, fará uma força sobre a carga 1, uma força atrativa. Tá certo? Então, vou chamar isso aqui de F2, 1. Portanto, tenho dois vetores perpendiculares entre si, o vetor resultante vai ser aqui, ó, para o meio, certo? Essa é a direção da força resultante, direção e sentido. Portanto, vamos marcar esta opção, tá bom? Gente, como a gente lida com números grandes ou pequenos, a gente precisa entender ou lembrar um pouquinho dos submúltiplos. Tá certo? As questões pedem muito essa questão de submúltiplo. Subdivisão já da matemática a gente já sabe, né? Por exemplo, milímetro é o quê? É o metro dividido por 1000, né? Assim? Então, o mili vai indicar 10 a menos 3, ou seja, 10 dividido, o número dividido por 1000. Então, se eu for medir carga, se eu utilizar milicoulomb, eu vou pegar o valor dela e dividir por 1000. Ou, em outras palavras, milicoulomb multiplica por 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6. Nano, 10 a menos 9. Pico, 10 a menos 12. Exemplos, olha só. Exemplos. 2 microcoulomb, a mesma coisa que 2 vezes 10 milicoulomb, perdão, a menos 3. 2 microcoulomb é 2 vezes 10 a menos 6. 2 nanocoulomb, 2 vezes 10 a menos 9. 2 picocoulomb é 2 vezes 10 a menos 12. Claro, coulomb, todos eles. Ok? Vou fazer uma questão dessa para a gente situar. Vamos lá. Olha só. Considere duas cargas, QA igual a 4 microcoulomb, QB igual a menos 5 microcoulomb, separados por uma distância de 3 metros no vácuo. Elas são postas em contato. Opa, vou pegar essa carga A, vou pegar a carga A e fazer contato com a carga B. A carga A tinha 4. Depois a gente coloca a unidade. Carga B, menos 5. Então, o que, que vai acontecer com cada uma delas? Olha, A vai ficar com... Opa, só um minutinho. Só redesenhar isso aqui para a gente avançar. Só um minuto. Essa é a A e essa aqui é a B. Então, vamos lá. Aqui, lateralização por contato. 4 menos 5 menos 1 dividido para 2, isso quer dizer que vai ficar menos 1 dividido para 2. É a mesma coisa que 0,5. 0,5 negativo e esse também 0,5 negativo, depois que estabeleceu o contato. Ok? Então, depois do contato, o que, que aconteceu? Essa carga A, vou chamar linha, vai ficar menos 0,5 coulomb. Essa carga B, vou chamar linha, vai também ficar com menos 0,5 microcoulomb. Microcoulomb, ambas. Professor, e se eu quiser colocar em coulomb? Aí é aquela velha história.
0,5 vezes 10 elevado a menos 6. Por quê, professor? Está aqui em cima, olha. Vou colocar em microcúmulo, multiplica por 10 a menos 6, ó. Certo? Agora vamos para essa outra. Também negativa ambas. 0,5 vezes 10 a menos 6 coulomb. O fato é que essas cargas agora foram colocadas juntas, depois separadas por uma distância de 1 metro. Eita, professor, a distância é 1 metro? É exatamente, a distância vai ser de 1 metro não, 1 centímetro. 1 centímetro, que é a mesma coisa que 1 dividido para 100, né? Em termos de metros, 0,01 metro, que é, em notação científica, é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2 metros. Beleza. Qual o sentido da força agora entre eles? Aí, gente, eu tenho que colocar aqui a equação e fazer as contas. Vamos lá. A força vai ser K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Vamos lá, vamos lá. F vai ser igual. Quem é K? 9 vezes 10 a nona. É a constante. Quem é Q1? 0,5 vezes 10 a menos 6. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever em notação científica, puxando essa vírgula para cá. Então, é o quê? 5 vezes 10. Quando eu puxei essa vírgula para cá, vai subir o quê? Menos 1 aqui, tá? Menos 6, menos 1 dá o quê? Menos 7. Que multiplica quem? O mesmo 5 vezes 10 a menos 7. Dividido para D. Quem é D? 1 vezes 10 a menos 2, só que isso é elevado ao quadrado. Vamos lá, vamos finalizar essa brincadeira agora. Olha só. 9 vezes 5, 45, vezes 5, 225. Vezes 10. Aqui, menos 7 com menos 7 dá menos 14. Menos 14, mais 9 vai dar menos 5. Dividido para 1 ao quadrado é 1. Vezes 10 menos 2 ao quadrado dá menos 4. Então, 225 para 1 dá 225. 10 a menos 5 está aqui, ó. Só que esse vai subir para o numerador para ficar mais 4. 10 a menos 4 vai ficar 10 a mais 4. Menos 5 mais 4 dá menos 1. Olhando para o nosso resultado, não está em notação científica. Porém, nós vamos agora colocar em notação científica. 225, a vírgula está aqui, ó. Para eu tirar esse menos 1 daqui, tem que surgir um mais 1. Vai ficar 10 elevado a menos 1 mais 1, 10 elevado a 0, que é igual a 1, né? Então, desloca a vírgula uma casa. Quando deslocar a vírgula uma casa, vai ficar 22,5. 10 a 0, elevado a 0, que é a mesma coisa que 1. A unidade de força, Newton. Portanto, essa é a nossa força, 22,5 newtons. Ok, pessoal? Então, encerramos por aqui essa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.